A participação de tropas francesas na guerra da Ucrânia, especialmente em solo russo, poderia resultar em consequências catastróficas, conforme um alerta recente emitido por um ex-integrante do grupo Wagner. Segundo o veterano, a entrada das forças francesas na região de Kursk seria uma ação de altíssimo risco, com a ameaça de uma morte rápida. Não se trata de uma ameaça vaga, mas de uma avaliação prática da situação militar russa na área. As forças russas, em constante avanço sobre as linhas ucranianas, não apenas pressionam os defensores locais, mas também ameaçam a sobrevivência das tropas estrangeiras na região. O cerco iminente às forças ucranianas e o contexto de luta desesperada refletem a gravidade do conflito. Vamos analisar como o cenário se desenrolou até esse ponto crítico. O alerta contra a intervenção militar francesa vem de um veterano do grupo Wagner que decidiu manter sua identidade em anonimato. Sua mensagem vai além de uma provocação, é uma análise meticulosa das forças russas e das particularidades do terreno. Embora as tropas francesas sejam reconhecidas pelo seu treinamento e armamento, o veterano de Wagner adverte que elas não estão preparadas para as condições extremas de combate em solo russo. Para ele, qualquer tentativa das forças francesas de intervir no conflito resultará em uma derrota inevitável, devido à superioridade russa, que se baseia no conhecimento do terreno e nas táticas de guerra adaptadas à realidade local. Este aviso ocorre em um momento decisivo para a política externa da França, liderada por Emmanuel Macron, que busca reforçar seu apoio à Ucrânia ao enviar tropas para a linha de frente, apresentando-as como uma missão de pacificação. Contudo, Moscou interpreta essa ação como uma provocação direta, complicando ainda mais as chances de uma resolução diplomática. A Rússia tem sido inflexível em sua exigência de que as forças da OTAN sejam retiradas da Ucrânia, e a presença de tropas francesas na região coloca a França em uma situação de alto risco. Além do perigo iminente para os soldados franceses, há também um impacto significativo na posição da França no cenário internacional, uma vez que o envolvimento direto com a Rússia coloca Paris em uma rota de confronto estratégico com uma potência nuclear. O veterano de Wagner foi enfático ao declarar: se a França enviar suas tropas de elite para este conflito, perderá seu exército. Ele argumenta que, apesar das qualidades das forças francesas em diversos tipos de combate, elas não têm o treinamento específico para enfrentar a complexidade da guerra em solo russo, principalmente na região de Kursk. A natureza do terreno e as táticas empregadas pelas forças russas, que têm um domínio profundo da área, tornam praticamente impossível para as tropas francesas manterem-se eficazes ou seguras nesse cenário. A situação em Kursk se agrava à medida que as forças ucranianas tentam reforçar suas posições, mas a reação das tropas russas tem sido rápida e implacável. O general Denis Pushilin, líder da autoproclamada República Popular de Donetsk, afirmou que os esforços ucranianos na região são fúteis, já que as vitórias russas estão praticamente asseguradas. O controle estratégico de áreas como a aldeia de Constantinopla, agora sob domínio russo, consolidou ainda mais a posição de Moscou, criando um cerco ao redor das forças ucranianas. Uma situação em que a retirada já não é uma questão de escolha, mas de sobrevivência. Além disso, as forças russas intensificaram seus ataques no sul da Ucrânia, com um foco particular em Nikolaev, cidade-chave estrategicamente localizada perto da costa do Mar Negro. Esta cidade, que já foi um centro vital para a indústria naval ucraniana, tornou-se um alvo prioritário para Moscou, devido à sua importância logística e ao seu papel no abastecimento e apoio das tropas ucranianas ao longo da linha de frente. Além de ser uma rota estratégica para os reforços e equipamentos, Nikolaev abriga instrutores militares da OTAN, que têm desempenhado um papel essencial no treinamento das tropas ucranianas, oferecendo apoio técnico, tático e estratégico para fortalecer a resistência contra a invasão russa. Recentemente, um complexo de hotéis em Bolotnoy, uma área que servia como base para esses instrutores estrangeiros, foi alvo de intensos bombardeios russos. O ataque, que teve uma alta taxa de precisão, resultou em pelo menos 13 soldados feridos e mais de 30 mortos, muitos deles estrangeiros, provenientes de países membros da OTAN e de outras nações aliadas. Este bombardeio não só causou grandes perdas humanas, mas também demonstrou a capacidade russa de realizar ataques de longo alcance, atingindo alvos considerados de alto valor. A destruição do complexo hoteleiro evidencia a vulnerabilidade crescente das forças de apoio
apoio estrangeiras na Ucrânia, que estão se envolvendo cada vez mais em um conflito que está saindo do seu controle. A operação de Moscou revela uma estratégia cada vez mais agressiva e uma capacidade crescente de atingir alvos sensíveis, destacando a dificuldade que os aliados da Ucrânia têm em proteger suas operações no território ucraniano. Esses ataques são parte de um padrão crescente de ações militares russas na região sul, onde as forças russas não apenas buscam isolar as forças ucranianas, mas também minar a infraestrutura vital para o esforço de guerra da Ucrânia. O impacto dessas ofensivas não se limita apenas à destruição física, mas também à moral das tropas ucranianas e de seus aliados. O custo humano das operações russas está se tornando cada vez mais evidente, e a incapacidade das forças ucranianas de repelir esses ataques com eficácia coloca em risco não apenas as forças de defesa, mas também o apoio internacional que a Ucrânia recebe. Em resumo, a ameaça proferida pelo veterano de Wagner, a iminente ameaça de cerco em Kursk, os ataques em Nikolaev e o crescente envolvimento da OTAN indicam uma situação extremamente volátil e perigosa. A intensificação das operações russas no sul e a expansão de sua estratégia de ataques de precisão colocam em xeque a sustentabilidade da resistência ucraniana. Além disso, a decisão dos Estados Unidos de reconsiderar seu apoio irrestrito à Ucrânia, com algumas vozes internas questionando a continuidade do financiamento e do fornecimento de armamentos, pode representar um ponto de inflexão crucial para o futuro do conflito. O impacto dessas escolhas será profundo, afetando não apenas o equilíbrio militar, mas também a posição política da Ucrânia e das potências ocidentais. À medida que a guerra na Ucrânia continua e as condições no terreno se tornam cada vez mais desafiadoras, a segurança do país e, por extensão, a estabilidade de toda a Europa estarão diretamente ligadas às decisões estratégicas que os líderes mundiais tomarem nas semanas vindouras. O futuro da Ucrânia, já devastada pela guerra, depende não só da resistência de suas forças armadas, mas também das escolhas dos aliados internacionais, principalmente os Estados Unidos, a União Europeia e a OTAN. A maneira como esses países responderão às crescentes necessidades militares e humanitárias da Ucrânia poderá determinar o curso do conflito e moldar as relações internacionais nas próximas décadas. Se a OTAN continuar a fornecer apoio robusto, seja em termos de fornecimento de armas, treinamento ou assistência financeira, isso fortalecerá a posição de Kiev e possivelmente desencorajar uma ofensiva mais agressiva por parte da Rússia. No entanto, qualquer diminuição no apoio ou um enfraquecimento da unidade ocidental poderá criar brechas que Moscou pode explorar, aumentando a vulnerabilidade da Ucrânia. A resistência ucraniana, embora admirável, não pode sustentar um esforço de guerra prolongado sem os recursos e o apoio constantes das potências ocidentais. Por outro lado, as potências ocidentais também enfrentam enormes desafios internos. O apoio à Ucrânia não é unânime dentro da União Europeia ou dos Estados Unidos. Diversas nações, especialmente aquelas mais próximas da Rússia, como a Hungria e a Polônia, têm opiniões divergentes sobre o nível de envolvimento necessário. A crescente pressão pública para interromper o envio de armas e materiais para a Ucrânia, ou até para abrir negociações de paz, pode forçar as potências ocidentais a reconsiderar sua estratégia. Além disso, a crise econômica global, exacerbada pelas sanções contra a Rússia e o impacto da guerra sobre os mercados de energia e alimentos, também pode influenciar a disposição de manter o apoio à Ucrânia. Essas decisões estratégicas terão implicações significativas para o futuro da OTAN. A aliança já está sendo testada em sua unidade e eficácia, com algumas nações criticando a abordagem dos Estados Unidos e outros membros da OTAN em relação à escalada do conflito, o fortalecimento da OTAN no leste europeu, a possibilidade de novos membros, como a Finlândia e a Suécia, e as ações contra a Rússia são questões que podem redefinir o papel da aliança no cenário global. O futuro da OTAN está intimamente ligado à sua capacidade de agir com coesão diante das ameaças crescentes e sua habilidade de adaptar-se a um mundo multipolar, onde as rivalidades com a Rússia e a ascensão da China colocam desafios estratégicos adicionais.